havia um esquema societário do Banco Master e claramente acho que o Banco Master era o seguinte, era um guarda-chuva. Pra mim, o Banco Master era uma joint venture de golpes. Pessoal, estamos no resort Itaiaia, tá? Esse aqui é o famoso resort de Astófoli. A gente veio, gravou vários vídeos e a gente vai vir com uma bomba, tá? Vamos mostrar para vocês o funcionamento da operação ilícita dos caras aqui no Paraná. Tô falando isso enquanto tô hospedado aqui, né? Pode ser que, mano, saiu simplesmente um Xandão essa noite do helicóptero, atira a gente aqui. Mas a real é que é o seguinte, viemos conhecer e vamos dar início à nossa turnê pelo Paraná, começando com o pé direito, começando já direto com o resort deles. Vamos seguir por todo o estado, até chegar em Curitiba no final da semana, para fazer um grande evento em Curitiba. Então, é a nossa perna paranaense da nossa turnê pelo Brasil. Riso, já temos qual o próximo estado? Eu não vou ficar uma semana parado em São Paulo, né? Não. Tá bom. Você já vai emendar, você vai sair daqui e já vai... A gente tem que... Depois chego em São Paulo, já tem que emendar outro. Não tem jeito, cara. A gente tem que rodar o Brasil mesmo. E vai ser aquele mesmo esquema, vamos falar em rádios, esquema de pré-campanha presidencial. E começamos por aqui. Só que aqui era legal, cara, um dos caras que mais manjam do braço paranaense do lance do Itaiaia, do Toffoli, e no esquema do Banco Master é o Pedro. O Pedro, o França e o Bertolucci deram aula sobre o assunto. É uma bela investigação. Vocês fundamentaram boa parte da investigação que envolve o núcleo do Ratinho aqui, das operações do Tanuri também. Cara, eu acho, assim, vamos pensar no Vorcaro, né? Muita gente tá focada no Vorcaro e tá em cima do Vorcaro, mas se você for pensar, alguns anos antes, o Vorcaro era um VJ de música gospel, Sim. de música crente. Como que um cara que é um VJ de música gospel, de música crente, compra um banco e em coisa de menos de uma década, o cara consegue criar uma estrutura de fundos que escondem fundos e fraudam balanço para ser uma fraude bilionária? Eu acho, e eu estou especulando aqui, tá? Eu acho, me parece, que tem outras pessoas mais capazes por trás e... Assim, o meu cheirinho, que duas pessoas que são fundamentais, que estão passando assim, meio desapercebidos, é Nelson Tanuri. Esse não tá, eu acho. E JBS. E Joesley. Eu também acho que tá ficando claro. O Joesley já ficou claro, inclusive porque ele é um dos caras que o Vorcaro mais conversava no celular. Exato. Agora, o Tanuri, ele é sócio oculto. Porque eram três que eram sócios do Master, é uma empresa, e essa empresa, um dos sócios... Oculto era o Tanuri. Era o Tanuri. Ele tinha um contrato de opção de compra, né? O Tanuri, então ele era dono sem ser dono, basicamente. O Tanuri era sócio, e o Tanuri, ele participou da fraude na compra da Light no Rio de Janeiro. Sim, ele é especialista em privatização picareta. E aqui no Paraná também, né? Ele tá com a Copel. E ele fez em São Paulo a EMAI. Então, Exato. só para vocês entenderem, havia um esquema societário do Banco Master e claramente acho que o Banco Master era o seguinte, era um guarda-chuva. Para mim, o Banco Master era uma joint venture de golpes, porque juntou Augusto Lima do Credit Sexta, então ele chega com um produto financeiro que é o Credit Sexta. O Tanuri chega com outra operação completamente diferente. Vamos falar de Credit Sexta, só abrir um parênteses de Credit Sexta um pouquinho, que eu estava falando com o Renan. O Credit Sexta era uma grande sacanagem, porque ele era um cartão de crédito que vendia consignado, né, para funcionário público. Por que ele fazia isso? Porque cartão de crédito no Brasil é uma das taxas de juros mais altas que tem. Porque o brasileiro é muito inadimplente. Então você pode, né? É justificado que você cobre essa taxa de juros alto, porque o brasileiro não paga e o banco vira e fala assim, olha, como muita gente não vai me pagar, eu preciso enfiar juros altos. Só que nesse caso do Credit Sexta, como a contraparte é o consignado, ou seja, o banco pode ir lá e pegar direto dos cofres públicos a dívida, se o cara não pagar, não tem nenhuma justificativa de ser um juros de cartão de crédito. Pelo contrário, o direito creditório é líquido e certo. Exato, então é o melhor produto do mundo, é a coisa mais malandra, mais safada, mais vigarista do mundo, que é você enfia juros de cartão de crédito em funcionário público e em contraparte, né, você fica sem o risco, o banco fica sem o risco. Sim. Aí o que eles viraram e falaram, pô, e se a gente fizesse isso? Em vez de fazer só com funcionário público, se a gente fizesse com todos os aposentados? Sim. E aí todo mundo falou, nossa, que negócio incrível. Sim. O esquema do Credit Sexta acontece no meio dos anos 2015, 16, 17. Isso. Com o Ratinho aqui de garoto propaganda. O Ratão, só pra vocês entenderem. O pai do Ratinho. Naquele período em que ele ainda era petista. A pessoa acha que o Ratinho é based. Conservador. Ele é conservador. Gente do céu, é que nem falar que o Datena é based. Só porque ele faz um programa policial. Não é. Esses caras são do game, eles estão aqui para fazer negócio.
E o cara, não sei se até hoje, mas ele por muito tempo, até quase agora, ele era vendedor, era divulgador nacional do Credit Sexta, que é um produto surgido na Bahia, tocado pela turma do PT da Bahia, e que foi o primeiro grande produto que capitalizou o Banco Master. Então, o que minha suspeita sobre o Banco Master é o seguinte: é uma joint venture de negócios criminosos tocados por diferentes agentes já conhecidos no Brasil. Eles pegaram um banco quebrado, que era o Banco Máxima. Esse banco quebrado, botaram o Vorcaro como garoto propaganda. O Vorcaro queria aparecer. O Vorcaro tem um mérito, acho que ele é bom nessa parte de relações. Era só isso que ele fazia. Muito bom nessa parte de relações. Juntava pessoas com prostitutas e disso saíam bons negócios. Mas a parte séria era a outra galera que tocava. Sim. Quem era? Pra mim, o Tanuri e a turma do Augusto Lima do Credit Sexta. E essa galera aqui, ó, vou mostrar pro Renan uma coisa exclusiva que uma das minhas fontes me mandou. Não mostrei ainda, tá? Um documento interno da REAG. Mostrando que a JBS tinha, né, quando foi congelada, alguns milhões de reais aí dentro da estrutura, então, da REAG. Aqui, ó. Então você olha aqui, tá vendo? JIS, ali a Âmbar Energia, que é deles também. Tinha a questão do FIAGRO, né, dos FIIs colorados, do FII Formosa, e depois voltava, então tinha uma estrutura circular que a REAG fazia, como se fosse uma, como é que chama? Uma factory. E aí para a JBS, então, emprestar dinheiro para ela mesma, eles usavam a estrutura da REAG. Cara, então tem alguns milhões de reais, algumas centenas de milhões de reais, congelada lá dentro da REAG da JBS. E para entender, a REAG era o fundo que tinha conexões com o PCC. A REAG era uma casa que estruturava fundos e ela foi investigada na Carbono Oculto por estar lavando dinheiro para o PCC. Então a mesma empresa que fazia essa estruturação de fundo para o Banco Master, fazia essa estruturação de fundo para a JBS e também, segundo a Operação Carbono Oculto está levantando, fazia essa lavagem de dinheiro para o PCC. Sim. Então basicamente eles eram uma estrutura de mascarar fundos que criava fundos dentro de fundos. Esse tipo de engenharia é um tipo de engenharia que o Vorcaro não tem capacidade Não era o Vorcaro que fazia. Eu acho que essa estruturação chama-se Nelson Tanuri. Essa é a do Tanuri. Sim. E o Tanuri é muito conhecido, ele é um golpista na praça famoso. E ele foi acoplando esses produtos. Agora, a relação... Vou sair um pouco do Tanuri e vou chegar no JBS. A relação da JBS, você acha que veio por qual meio? Eu não acho que o pessoal da JBS começou o Banco Master com eles. Acho que foi algo que se acoplou. Eu acho que foi alguma coisa que se acoplou porque eles também precisavam. Como, por exemplo, nesse caso aqui, que eles usavam a REAG, eles precisavam de uma estrutura financeira para poder emprestar dinheiro para eles mesmos de maneira mais barata. Então, seria quase como uma... É que se eu falar, eu vou imputar um crime, né? Seria numa estrutura onde, ao invés desses juros ser pago a todos os sócios e a todos os acionistas, simplesmente os controladores receberiam o lucro desse empréstimo. Tá. Então, em vez de ir para um banco terceiro, os sócios emprestam dinheiro para a empresa paga os juros de novo para os sócios. Tá. Entendeu? Tá. E fazem isso através de uma estrutura de factoring para poder emprestar esse dinheiro. Outros elementos aí que juntam com o JBS Friboi. O Vorcaro e o Joesley ficaram amigos. O Joesley é um dos caras que mais trocava figurinha com o Vorcaro ali no WhatsApp. E os dois investiram juntos em postos de petróleo na Venezuela. E eu chuto que esses investimentos na Venezuela aconteceram por conta dos contatos feitos com o Lula. Sim. Tem uma outra coisa que é bem grande, bem emblemática dessa relação, né? O Otto Lobo? Não, também. Então, diz a lenda, essa minha fonte falou, que a questão da campanha do Otto Lobo é lobby da JBS por conta dessa grana aqui que eu te mostrei que está parada lá. Então, os irmãos batistas querem controlar a velocidade e o processo de solução do processo da REAG dentro da CVM, e por isso que eles estão, segundo a tese dele, né? Segundo ele, é por isso que eles estão fazendo esse lobby pro Otto Lobo. Perfeito. Mas o que eu quero te falar é outra coisa, inclusive fisicamente maior. Manda. Tá na sua cara. Tá na minha cara. Daqui, ó. Isso é uma das mais verdades. É aqui, né? O cara que comprou isso aqui, essa coisinha, essa pequena coisinha aqui, o cara que comprou isso se chama Paulo Humberto Barbosa, que é advogado da JF.
E o cara que foi lá e comprou, então, isso do Dias Toffoli, coincidentemente, né, e aqui eu não estou fazendo nenhuma ligação, se vocês fizerem em casa, aí vocês estão fazendo, por livre volição de vocês, coincidentemente, depois do Dias Toffoli perdoar uma dívida de 10 bi, né, de um acordo de leniência da JBS com a Operação Lava Jato, com o Ministério Público, não deu nem um ano, alguns meses depois, vem o advogado, primeiro vem o advogado da JIF, o Paulo Humberto Barbosa, e o Zettel, através do Fundo Arlim, que era institucionalizado pela REAG, por essa REAG aqui, e os dois compram, então, uma participação da Maridit, que era a empresa dos irmãos do Dias Toffoli. Maridit quer dizer Marília, o DT Dias Toffoli, que eles são de Marília, DT Dias Toffoli, era a empresa familiar dele. E depois ele vem de novo, o Paulo, em outra compra, aí ele compra a parte do Zettel, tira o Zettel da associação e tira o primo do Toffoli, que é o Degani, que também era sócio, e aí eles fazem uma manobra contábil dentro para aumentar o valor dessas cotas para o Degani poder quase dobrar a grana que ele tirou do investimento. Então, sei lá, às 10 horas da manhã o resort valia X, ao meio-dia o resort valia quase 2x, e aí como ele vendeu essa parte societária, então ele saiu com mais uma bolada. E se você passar aqui em volta, você vai ver vários Degani imobiliário, Degani, então essa região inteira deles, né? Então o Paulo Barbosa comprou esse terreno do lado, pagou alguns milhões de reais, algumas dezenas de milhões de reais. Só para entender, foram vocês que descobriram esses... A gente foi puxando, o França, eu e o Bertolucci, a gente foi puxando as certidões, entrou no cartório. Porque hoje a imprensa já trata disso como um fato. O prefeito daqui, inclusive, falou que vai me processar, porque segundo uma fonte revelou pra gente, eu falei no vídeo, esse Paulo Humberto Barbosa, quando ele chegou na cidade, ele chegou falando, olha, eu tenho 1 bilhão de reais para gastar aqui. E aí ele deu um puta de um caminhão de lixo para a cidade. Dizem que ele levou o prefeito daqui para dar rolê de jatinho, ver o show do Gustavo Lima, e chegou assim, cantando de galo, e tentou comprar várias propriedades na região e foi comprando de maneira bastante agressiva, assim, falando, ó, tá aqui a minha oferta. Fez uma oferta gigante, então para vocês terem uma ideia em termos de comparação, o primo do Toffoli comprou um terreno aqui do lado por 700 mil reais, o Paulo Henrique Barbosa chegou comprando terrenos similares por 20 milhões de reais. Então com valuations, né, com preços absurdos. Se você falar que ele comprou a primeira participação do hotel aí por 3, 4 milhões e o cara compra um terreno vazio do lado por 20. Vou fazer uma pergunta. Por que você acha que eles pagaram esses valores superfatórios? É porque tinha uma propina inclusa no meio? Ou porque esses caras estavam usando... Eu vou te falar uma tese aí. Aqui eles imaginaram ser um polo de cassino, porque a turma deles basicamente teria o controle sobre isso. Porque tem um elemento que está ficando... monopólio, né? Sim. Porque essa legislação sobre cassino, que foi tocada pelo Ciro Nogueira, dá uma licença para umas turmas tocarem isso. E essa claramente seria uma turma. Exato. Quem está permitindo esse tipo de coisa no Brasil foi o Toffoli. Ciro Nogueira é parceiro do Banco Master, toca isso. E eles têm uma turma. Sim. E eu acho que aqui seria o seguinte, vamos pegar esse business pra gente. Igual em São Paulo, essa mesma turma quer comprar o Jockey. Uma das fontes locais falou pra gente que é isso mesmo, que um desses terrenos que esse Paulo Humberto teria comprado seria para a construção de um outro prédio, como se fosse esse, para comportar esse cassino, né? Dizem que o Ronaldo Fenômeno, que eu divulguei o vídeo dele vindo aqui, seria um dos sócios, inclusive a matéria do Metrópolis reportou que o Ronaldo foi o cara que inaugurou aquele cassino que tem aqui, que a gente viu, né, que são aquelas máquinas do Paraná. Então, quem inaugura a jogatina aqui é o Ronaldo. O Ronaldo, só para lembrando, ele é um divulgador nacional e internacional de blackjack, poker. Exato. E aí, essa fonte disse que viu o projeto, e por isso que eles estavam construindo um aeroporto aqui atrás, tem um aeroporto que está sendo construído, para justamente atender esse outro cassino que eles iriam construir. Então a sua tese faz todo sentido. Vamos interromper aqui. Bomba. Pode narrar aí pra galera. Atenção, Daniel Vorcaro passou a se considerar seriamente uma delação premiada. Maravilhoso. Eu acho que ele vai também por causa disso, porque ele não é o idealizador do negócio. Eu acho que ele é meio que um laranjão, assim, relações públicas do esquema. Sim. Né? Sim, isso só tá sobrando no dele. Cara, ele era um VJ
Ele era um vídeo. Tipo, não é um cara. Outra coisa, não você viu as conversas dele lá com a Peleleca lá? Com a Peleleca, com a Gref. Cara, assim, era um cara. Bobo. Era um cara, mano. Assim, você tem dúvida que você pega alguns desses banqueiros, eu não vou citar o nome, mas você pega alguns desses banqueiros. O André Esteves, eu vou dar o nome. Tá bom. Esses que vieram aqui. Nível. Não, você fala assim, você pega o celular do André Esteves, não vai ter Peleleca. Tipo, vai ter. Porque assim, como. A não ser que não tenha soltado, mas cadê ele confabulando grandes esquemas com outras pessoas? Cadê a parte negocial? Ele virando pro cara da Reag e falando, ó, o negócio é o seguinte, o esquema vai funcionar assim, eu preciso que você esconda a origem desse dinheiro, preciso que você abra 5 fundos que estão dentro de fundos que vão comprar participação. Não, tem ele falando de Peleleca e dizendo que ele foi corno da Marta Graef e depois teve que ir pro... E pedindo ajuda pro Xandão. Não, teve que ir pro psicólogo porque ele foi corno e pro verdade, hospital porque ele passou mal. Então, cara, isso não é... Desculpa, isso não é cabeça de alguém que é desse mundo. Ele não é psicopata. Que é desse mundo. Não é. Ele é um laranjão boa pinta. E tanto que o lance laranjão mesmo, é bem claro nisso. Ele é até meio vermelho. Não, e porque ele... Veja, ele ganhou o prêmio do LEAD, que é aquela porcaria lá do Dória, empresário do ano. Eles botaram ele justamente para ser o cara, para ficar circulando. Sim. E como... Assim, eu duvido que precisar esses agentes, JBS Friboi, o Augusto Lima. O Augusto Lima, só para entender, ele era um cara já ligado a essa alta política baiana, amigo do João Roma. O Augusto Lima, o JBS Friboi, Nelson Tanuri, já conheciam todo mundo do STF. Sim. Eles fizeram os negócios e eles botaram esse cara como testa de ferro e esse cara operacionalizava a teia de relações. Por quê? Porque esses caras já lidaram muito com esse mundo e sabem que é um bando de bobo. Esses caras, desculpa, em bom português, Ciro Nogueira, essa galera, são uns deslumbrados, uns jeca deslumbrados. Opa, não fala jeca. Você traz 4... jeca não, jeca é racismo agora. Você traz 4 puta norueguesa, bota o cara lá e fala, ó, vamos fazer uma falcatrua, aí o cara fica deslumbrado e faz, entendeu? Gente, Porque são tacanha. E aí você precisa de um cara tacanha, novo, rico, que seja aspiracional para esses outros caras. Então alguém que, um Rueda, um Ciro Nogueira, o cara vai ver e fala, nossa, o cara é foda, gastou 200 milhões aí pra trazer o Coldplay. Foda pra caralho. Você acha que o André Esteves tá cagando pra isso? O André Esteves tá pensando assim, cara... Eu não acho que ele tá cagando, tá? Pro Pro Coldplay, sim. Não, pro Coldplay eu tô falando mas assim... ele se sente humilhado pelo Daniel Furcado. Sim, mas eu tô falando assim, o ponto do André Esteves é falar, cara, agora eu tenho 1 trilhão sob gestão, eu quero ter 5, eu quero ter 10, eu quero ter 200 trilhões sob gestão. Sim. Eu quero ser o maior banqueiro da América Latina, porque depois eu quero ir lá e eu quero peitar o JP Morgan. O horizonte dele é esse. O horizonte do Vorcaro é, eu quero fazer suruba e, sabe, dar um show do Coldplay aqui pra impressionar. Quero comer uma influencer russa que é uma prostituta online. Exato. Porque eu vou, assim, eu duvido que a Marta Graef vai me processar, mas assim, o naipe da Marta Graef é igual daquela russa. A gente sabe o que essas mulheres são. O Alan do TI também, né? O Alan do TI, que, vocês sabem... Lembra que eu falei pra vocês da Monique Afradique? Eu já tinha falado... O Alan TI é a Monique Afradique, que é a ex-Paquita, que vocês já viram falando em live. Então assim, a gente já vem falando pra vocês do nome das putanheiras lá do ano passado. Mas a ambição é completamente diferente. Você bota um André Esteves e um Vorcaro do lado, é outro universo.